A gente viu aí noticiários sobre a recuperação da indústria, mas a grande questão é o emprego ainda. Obviamente que uma coisa não existe sem a outra. A recuperação do setor da economia precisa acontecer para poder gerar emprego. E entre as 15 medidas econômicas apresentadas pelo governo federal no mês passado, logo depois da suspensão da reforma da Previdência, dada a intervenção da segurança no estado do Rio de Janeiro, que proíbe qualquer mexida na Constituição, qualquer emenda à Constituição, está, dentre aquelas 15 medidas, está a reoneração da folha de pagamentos para alguns setores. Se, por um lado, as medidas pretendem modernizar a economia, o que é fato ao reduzir a burocracia, por outro, o governo quer aumentar a arrecadação, preocupado com as contas públicas. É aí que entra o debate sobre a reoneração, especificamente, que está sendo questionada pelos setores que podem voltar a pagar mais no custo por funcionário. Se a folha de pagamentos voltar a ser onerada, ou seja, com um custo maior para o funcionário, vários setores dizem que a recuperação do emprego pode ser afetada durante 2018. Um custo mais alto para manter os funcionários inviabilizaria a contratação e a manutenção de empregados, e com um custo social ainda maior do que a renúncia fiscal do governo. É o que nos disse em entrevista Ronald Mazija, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário e de Confecções de São Paulo. Acompanhe. Ronald, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico uma vez mais. Obrigado. A pergunta é objetiva e direta, porque já falamos disso nas outras vezes que você esteve conosco aqui. Naquelas 15 medidas que o governo lançou, logo depois de abrir mão temporariamente, é o que diz o governo, da reforma da Previdência, por causa da intervenção na segurança do Rio, que proíbe mudanças constitucionais, uma delas, das 15 medidas, era justamente a reoneração da folha de pagamento. Eu fiz uma menção esses dias em relação ao crescimento do PIB, que o ano 2017 foi de uma recuperação econômica, de mudança do vetor. Estava caindo, começou a subir de novo. Agora o que as pessoas estão esperando é uma pancada no desemprego, uma recuperação do emprego. A reoneração compromete isso? Total. É justamente o caminho ao contrário do emprego. A desoneração da folha, principalmente para o setor do vestuário, que a gente emprega 1.600.000 pessoas diretas e mais de 5 milhões entre direto e indireto. Nós somos a indústria que primeiro sofreu a concorrência predatória da China. Quando nós pedimos, fomos nós quem pediu, nós que apresentamos um projeto de correção tributária só para o setor do vestuário, para o então ministro Mantega e a presidenta Dilma, e isso era um cálculo feito que fechava a conta perfeitamente, não acontecia nada com falta de verba para investimento. No caixa do governo. No caixa do governo, de forma nenhuma. Só que tudo funcionou bem até que isso foi aberto para todo o setor industrial, toda a economia de uma forma geral. Desequilibrou completamente o cálculo original e hoje nós estamos com um perigo de perder esse benefício, sendo que outros setores aparentemente vão continuar sendo beneficiados e eles não têm concorrência com a China, eles não têm nada disso aqui, como, por exemplo, o setor de transporte público, o setor de comunicação e o setor de construção civil. Por acaso alguém importa alguma construção da China? Não existe isso. Então, isso aqui, na verdade, para nós, nem desoneração é. Agora, você imagina, se a gente perde esse benefício e inviabiliza a indústria de vestuário nacional, vai aumentar o desemprego em progressão geométrica, porque e aqui que a gente faz com 5 milhões? Porque o setor é o que se chama de um setor de mão de obra intensiva, geração de mão de obra intensiva, para usar o economês, né? Exatamente, é intensivo de mão de obra. Então, a gente não pode perder, porque o que a gente sempre fala é o seguinte, a empresa não morre, quem morre é o emprego. Porque se nada for viável produzir aqui, importa-se. E o que a gente faz com 5 milhões de empregos? As pessoas vão continuar morando no Brasil, isso é muito claro. Exatamente, vão continuar morando aqui, só que desempregados. Então, é completamente antagônico a reoneração com a criação de emprego. São antagônicos, não existe isso. Ronald, se eu tenho uma pessoa empregada, eu entendo que da forma como está desonerado, o governo recebe menos pelo fato dela estar empregada.
mas por outro lado, eu ganho no consumo. Essas pessoas começam a consumir e elas deixam de ser um custo, por exemplo, para o salário-desemprego. Exatamente, o salário-desemprego é mais caro. Exatamente, ou seja, mas o melhor de tudo não é não gastar com o salário-desemprego, o melhor de tudo é a pessoa estar trabalhando e fazendo renda por si própria. Exatamente. Isso gera independência, gera orgulho, a pessoa se sente melhor. Não há nenhuma conta que prova que o sujeito trabalhando e gastando, ele vai devolver ao governo via impostos do consumo mais do que ele estaria gerando por conta do emprego? Piotr, nós já mostramos essa conta. Foi assim que nasceu o projeto todo. O projeto nasceu assim, nós mostramos justamente essa conta. Só que eu não sei o que acontece na cabeça de quem precisa arrecadar os impostos, que mira somente a arrecadação, como se nada da economia se alterasse e somente se agregasse. Ou seja, a imaginação que eu fico pensando na cabeça do ministro Meirelles é que ele simplesmente está imaginando arrecadar mais, mas não está imaginando que pode perder. Mas não funciona assim, ele vai perder. Pois é. Vai perder, não vai arrecadar mais, porque a situação não vai se manter como está. Eu tenho uma deterioração social, isso exatamente. Custa caro para o Estado. Exatamente. O Estado é prefeitura, governo do Estado, governo federal, tudo, não é? Tudo. Então, isso é que é muito complicado de entender a cabeça. O raciocínio não está correto, simplesmente não está correto. Agora, essa medida tem que passar pelo Congresso, não tem que passar uma decisão de... Tem que passar pelo Congresso, tem o relator da comissão que está estudando esse caso. O governo tentou no final do ano passado como medida provisória, nós conseguimos barrar e agora ele entrou como projeto de lei, como APL. E o apelo da questão do emprego vai ficar claro para as pessoas? Vamos fazer uma comparação com a história da reforma da Previdência. Boa parte dos parlamentares, neste caso, de forma equivocada, não queria votar a reforma da Previdência porque teria um custo eleitoral. E era um pensamento equivocado, até porque a reforma traria Previdência por mais tempo. Isso. Agora, neste caso específico, eu tenho uma ameaça muito clara, porque é uma condição natural, de gerar desemprego. Como votar uma medida que vai gerar desemprego no ano eleitoral? Isso sim é uma combinação de causa e efeito, não é isso? Exatamente. Isso vai chegar aos parlamentares, essa percepção? Vai chegar. E ao público também? O público não consegue entender. O público, quando o Meirelles, por exemplo, ele fala que a indústria está sendo beneficiada. O famoso Bolsa Indústria, que foi, de repente, deu-se esse nome, que não é nada disso. Então, eu acho que os parlamentares vão sim ser mais sensíveis a esse desemprego. A não ser, eventualmente, os que estão no MDB, que vão estar focados e vão acabar votando favoravelmente à medida da reoneração. O restante, eu espero que a gente consiga convencer que a medida está completamente errada. E aí nós vamos depender de um eventual veto do presidente Temer, que eu também acho que ele não teria coragem de fazer. Ronald, rapidamente, o governo explica por que alguns setores se voltam a reonerar e outros não? Não dá para explicar. De verdade, não dá para explicar. Como é que ele tira um setor como o nosso e deixa um setor como comunicação, como construção civil? Não faz sentido nenhum. Quer dizer, qualquer explicação que ele dá é uma explicação assim: eu quero arrecadar, eu preciso arrecadar, e deixei 3 setores que para mim politicamente podem ser importantes, deixei dentro da desoneração. Basicamente, isso é o raciocínio que está sendo apregoado. Não é que ele, por acaso, tirou todos os setores. Não, ele deixou, então. Ronald, a gente vai voltar a esse tema e acompanhar isso de perto durante todo esse ano. Esse é um assunto muito importante. Obrigado pela gentileza. Obrigado a você, querido.